Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um videocast da MOL em parceria com a Abrarec, o videocast compartilhando boas práticas, né? Então, estamos aqui para ouvir os cases contemplados com o Prêmio Ouvidoria da Abrarec, e essa edição agora está aqui conosco a Mafre, que vai falar sobre o seu case. É claro que isso importa para a gente, relacionamento com a equipe ouvidora. Estamos aqui com um time de peso, com a Cláudia Wharton, diretora da ouvidoria e ouvidora, a Kátia Guiar, gerente de ouvidoria, e a Carolina Câmara, especialista de ouvidoria. Essa iniciativa, ela nasce com essa intenção, a intenção de compartilhar boas práticas, né? Então, a MOL fez o convite para a Abrarec, patrocinamos o prêmio, falamos, poxa, mas está todo mundo com tanta vontade de saber, de escutar, curiosidade sobre o que foram os cases e uma empresa aprender com a outra, então estamos aqui com esse objetivo hoje, de compartilhar boas práticas. Vou passar a palavrinha para a Lúcia, da Abrarec. Lúcia, dá as boas-vindas aí para o pessoal do lado da Abrarec, por favor. Beleza, oficialmente boa tarde. Eu quero falar assim, expressar a nossa satisfação, né, desse programa, de estar fazendo já o terceiro videocast. Agradecer a nossa parceira MOL por estar com a gente nesse projeto, né, que eu entendo que tem uma importância muito grande, não só para as ouvidorias, mas para o relacionamento com o consumidor, com as empresas, né? Tudo que envolve a questão de relacionamento com os stakeholders, eu entendo que esse videocast vai trazer valor para as organizações. Era um sonho nosso. A gente criou o prêmio lá em 2012, nós estamos indo para a 12ª edição do Prêmio Ouvidorias Brasil, e todos os anos a gente tem o prazer, o privilégio de fazer uma avaliação de uma série de cases, né, e premiar aquelas empresas cujos cases tiveram as melhores avaliações da comissão avaliadora, que é composta por notáveis, né? E eu já registro aqui que a Mafre, na pessoa representada pela diretora de ouvidoria, que é a Cláudia Wharton, que está aqui com a gente hoje, ganhou quase todas as edições. Então, a Cláudia ela vem fazendo um trabalho diferenciado, realmente é um case que merece destaque, que merece estar aqui no nosso videocast, né? Com a gente ter esse prazer de compartilhar, não só com os associados da Abrarec, mas com todo o público, né, o auditório que está aqui com a gente, depois isso vai ficar gravado e isso vai reverberar aí esse compartilhamento de melhores práticas. Então, reforço nosso agradecimento à MOL, aqui representado pela Mel, né, mas todo o time da MOL por nos apoiar e as empresas que participam do processo do Prêmio Ouvidorias Brasil, como a Mafre Seguros, que vem aqui compartilhar as suas melhores práticas. Então, muito obrigado, Mel. Eu vou deixar você seguir aqui, depois, à medida que eu se me sentir provocada, eu vou entrar na Por conversa. favor. A ideia é essa mesmo, é a gente fazer um bate-papo, e eu gostaria muito também de falar um pouquinho sobre a MOL, porque depois gera ali os comentários do YouTube, nas redes, poxa, mas o que que a MOL faz, né? Então, só para eu abrir aqui falando para vocês, a MOL é uma plataforma, a primeira, né, plataforma do Brasil especializada em resolução online de conflitos. Trabalhamos com três grandes pilares, né? Celeridade e economia através de um processo automatizado para a realização de acordos e respostas de reclamações digitais, centralidade na experiência do usuário cidadão, ou seja, né, tecnologia para ajudar as pessoas, para trazer facilidade e não complicação, e o grande objetivo aqui é a desjudicialização de conflitos, com segurança cibernética e validade jurídica. Já ganhamos prêmios do CNJ pelo case nosso de desjudicialização de conflitos com o Banco Itaú, o prêmio das 100,000 Startups, né? A gente nasce ali como uma startup, então participamos do programa de aceleração do Google, da 500 Startups, que fica no Vale do Silício. E o que que a gente faz, né? No próximo slide, Aliade, por favor. A gente toma conta dessa jornada, que é a jornada da resolução de conflitos, né? Onde nasce o problema. Nasce o problema sempre com o consumidor insatisfeito, vai buscar os canais de atendimento das empresas, né? Passa pelo saque, passa pela ouvidoria, que estamos aqui, esse é o grande tema. Hoje em dia também já vai para as redes sociais, vai para o Reclame Aqui, para o consumidor.gov, Procon, Bacen.
depois ingressa com uma ação, né? Se não tem ali o seu conflito resolvido, o próximo passo vai ser ingressar com uma ação judicial e até calhar ali na audiência de conciliação dos juizados e dos sejusques. Então, a MOL nasce desde a etapa número 1 ali, desde o comecinho ali do mapa até o número 3, né? A etapa número 4, que é quando não se tem o acordo, né, em instância ou extrajudicial, ou judicial e segue para um processo, ali não é algo que a gente faz todo esse fluxo aqui até chegar no acordo ou numa resposta de uma reclamação nos canais ali administrativos. E aí é isso que a gente faz, a gente automatiza toda essa jornada, né? Se quiser ir para o próximo também fica mais fácil de ilustrar. A gente automatiza toda essa jornada reunindo todos esses canais numa única interface e agrupando dados também. Então, fica muito mais fácil para as empresas ter uma visão realmente 360 graus de todas essas reclamações, né? Num único banco de dados, numa única interface. É isso, então, aqui que a gente faz rapidinho, mas aqui a palavra já para a Mafre, para a Cláudia, por favor, estamos todos aqui ansiosos para escutar o case de vocês. Por favor, Cláudia, com você. Olá, boa tarde. É um prazer, né, estar aqui, mesmo que virtualmente com todos. Eu agradeço o convite da Abrarec, na pessoa da Lúcia, agradeço a MOL, né, na pessoa da Melissa, por essa oportunidade, né, por incentivar que boas práticas, né, primeiro sejam registradas por meio dos cases, né, e segundo, esse compartilhamento, que eu acho importante, esse compartilhamento. Inclusive, né, a Mafre, ela está há 90 anos no mercado. Nós, desde 1933, né, existimos, iniciamos as nossas operações na Espanha. Então, somos uma multinacional espanhola, estamos em vários países. E é interessante que a Mafre, ela tem, né, a figura do defensor do segurado em outros países, que não existe a regulamentação, da ouvidoria. E desde 99, a Mafre entendeu sobre a importância, né, de ter uma área que cuida, que defende, né, e o defensor do segurado é bem interessante esse nome, porque tem essa responsabilidade de cuidar do consumidor, no caso. Então, quando a gente pensa em boas práticas, nós entendemos que é tudo de bom esse compartilhamento, porque não dá para a gente copiar, né, uma empresa copiar outra, mas a gente tem vários insights. À medida que a gente conhece boas práticas, eu acho que nos fortalece, nos alimenta de coisas boas e a gente tem uma visão muito melhor, né, da situação e da gestão. Então, estou na Mafre há muito tempo, né? Estou atualmente como diretora da ouvidoria e ouvidora. Comigo também está a Kátia Guiar, que é nossa gerente, a Carolina Câmara também, que é nossa especialista, né? Foi a pessoa, inclusive, que redigiu o case. E o nosso foco nesse case, né? A gente sempre pensa em cases para registro de boas práticas internamente. Então, nós temos essa cultura, né, de inscrição em cases, como a Lúcia colocou, há um certo tempo, porque a gente entende que, assim, quando a equipe sabe que nós vamos poder ter um case, escrever um case, ela já pensa, quando vai começar um projeto, ela já pensa, se virar case, né, eu vou ter todas as informações, eu vou ter todos os dados, então acho que a mentalidade de qualidade para a implantação de qualquer ação, ela fica muito mais fortalecida. Então, nós entendemos que case, né, ele tem muitos ganhos atrelados a ele. E esse case em especial, nós o escrevemos, né, voltado exatamente para o relacionamento com a nossa equipe. O que é importante, né, quando a gente pensa nessa interação com o consumidor? Nós precisamos ter uma equipe fortalecida. A ouvidoria, se ela estiver fortalecida, ela vai conseguir oferecer aquilo que ela tem. Quando ela está fragilizada, nas suas questões de cuidado, né, eu falo muito assim que as pessoas oferecem aquilo que elas têm. Quando elas não têm algo, elas não vão oferecer esse algo. E esse case, ele surgiu exatamente no momento da
pandemia, né? E a gente deu continuidade e continuamos até hoje, né? Então, por exemplo, hoje estou eu e a Kátia aqui numa sala, a Carol está virtualmente em outro local, né? Então, esse trabalho, ele deu continuidade, né? Então, esse case, ele se faz presente nos dias, né, atuais, inclusive. E o foco dele foi exatamente como que a gente busca, né, produtividade, eficiência no modelo híbrido. Nós colocamos aqui mais ou menos o organograma, só para vocês terem uma ideia, né, de como nós funcionamos. Nós somos atualmente em 20 colaboradores. Eu respondo diretamente ao presidente, né, do Grupo Mafre, e nós temos, né, uma equipe em que a gente tem uma atuação diretamente nas tratativas e a gente tem uma equipe que lida com informações, com dados, né, porque nós temos vários, né, a gente é muito focado aqui em números, inclusive, né, não apenas em pessoas, e a gente tem dashes aqui diversos e temos uma pessoa só em construção contínua de mais informações para que a nossa gestão seja eficaz, principalmente, né, do ponto de vista estratégico e como que a gente faz ouvidoria fortalecida dentro da companhia, que eu acho que esse também é um diferencial. Então, o organograma aqui está mais ou menos só para representar enquanto nós somos, né, para vocês terem uma ideia desse trabalho. Por gentileza, Adi. Então, o que aconteceu, né? Nós tivemos a ouvidoria aqui na Mafre, nós já pilotávamos um modelo de home office. Então, nós já tínhamos 6 pessoas em home office já há um tempo, bem antes da pandemia. Nós pilotávamos, né? E estava, né, tudo perfeito, dando certo, sem problemas algum. Como que nós escolhemos essas 6 pessoas? Nós escolhemos pessoas com distância física e com performance também, né? Para que a gente pudesse garantir que as pessoas em casa continuassem a performar. Aí, quando veio a pandemia, nós, em uma semana, né, tivemos que ir para o modelo total em home office, e aí nós tivemos que nos ajustar. E nós temos uma prática de gestão, tanto a Kátia quanto eu, nós somos muito, assim, cuidadosas em relação às pessoas. Nós entendemos que os resultados são obtidos sempre por meio das pessoas. A gente não entende, né, que um resultado ele aparece sem as pessoas estarem engajadas, né? Então, a Kátia é sempre muito cuidadosa com isso, eu também. Ambas fomos responsáveis pela central de atendimento, né? À época, eu tinha 2.400 pessoas sob a minha subordinação, né? Eram 200 gestores, né? E a Kátia foi a gestora de uma das maiores operações nossas, que era assistência 24 horas. Então, nós sempre tivemos muito cuidado com a equipe, né? Desde ceia de Natal, de participarmos da ceia de Natal com a equipe, né? Levarmos a nossa família para estar lá com os atendentes, né? Porque seguros, sempre que as pessoas descansam, nós trabalhamos. É onde surgem as maiores situações, né? Em que as pessoas precisam do suporte da seguradora. Então, para nós não tínhamos, né, Natal, Ano Novo, Carnaval, então nós estávamos sempre presentes, né? Então, esse cuidado, vamos dizer assim, já faz parte do nosso DNA. E, por outro lado, a gente tem também todo um suporte, né, um apoio, um estímulo, vamos pensar assim, da Mafre, né, do RH da Mafre, dos gestores da Mafre, para que a gente tenha esse cuidado com as pessoas também. Então, isso nos ajuda a ter um apoio também da organização. Então, nós tínhamos que fazer o quê? Nós tínhamos que manter a distância. E nesse modelo híbrido, com todas as suas particularidades, continuar com as mesmas situações, o mesmo engajamento, a mesma satisfação interna dos colaboradores internamente, garantir esse bem-estar, mesmo à distância, virtualmente falando, né? Como a gente tinha no piloto do home office, o que a gente tinha? A presença uma vez por semana desses colaboradores. Então, quando nós fazíamos uma reunião, tratávamos assuntos mais importantes, como feedback, sempre era presencial, né?
E aí nós nos deparamos com uma situação totalmente híbrida. E o que a gente vê hoje? Hoje, quando a gente faz novas contratações, as pessoas querem esse modelo realmente híbrido, né? Então, essa mudança de mindset da gestão precisa estar voltada para essa nova realidade também de, vamos dizer assim, de prospecção de novos talentos para atuar conosco. Então, o cenário era esse. Então, nós tínhamos que manter a equipe engajada, pensando que nós lidamos com o seguro, onde os problemas foram diversos. Então, muitos clientes, né, nossos morreram. Então, eram acessos de beneficiários, eram acessos de profissionais da área da saúde, que tinham problema com seus veículos, não queriam pegar transporte público por causa de contaminação, e não tinham contratado carro reserva. Então, a gente precisou resolver várias situações com um consumidor muito mais sensibilizado e numa vivência de um cenário muito atípico, né? Hoje parece que, né, faz tanto tempo que isso aconteceu, mas a época foi uma coisa muito nova para todos nós, e para nós de seguros eram muitas discussões do que a gente deveria fazer, porque a gente acabou abrindo muitas exceções daquilo que foi contratado para que a gente pudesse garantir mesmo, né? Vamos dizer assim, a sobrevivência, o bem-estar dos nossos consumidores. Então, a gente precisava de uma equipe com uma escuta ativa, aguçadíssima, para que a equipe pudesse nos demandar ações que nós precisássemos tomar rapidamente. Por exemplo, a vistoria virtual dos veículos não acontecia. Nós tivemos que agilizar isso, acontecia esporadicamente, nós tivemos que agilizar, porque as pessoas não queriam ter contato com outras pessoas. Então, ter a presença de um vistoriador que vai na casa de várias pessoas, que está em vários lugares, não era isso que alguém queria receber na sua casa. Então, nós tivemos que... os analistas vieram, olha, a gente precisa agilizar a vistoria virtual, porque os consumidores não querem receber vistoriadores em suas casas. Como que a gente faz? Também não podem perder a cobertura. Se não tiver vistoria, a gente não faz, né, aprovação desse seguro. Como que a gente resolve? Enfim, nós tivemos que dar conta de vários processos, ações que não estavam programadas anteriormente, que não faziam parte da nossa rotina. Nós tivemos que ter a equipe bastante engajada e com essa escuta ativa para que nos trouxesse tudo que a gente precisava fazer e rapidamente para levar para a companhia. Então, eu participava de um comitê de crise, né? Essa comissão, na realidade, é uma comissão de crise que existe até hoje, a gente mantém com todos os executivos, né, na primeira linha de executivos, exatamente para tratar. E era nessa comissão que eu levava aquilo que a gente precisava abrir de procedimento, de exceção. Então, assim, o comprometimento da equipe, ela se fez cada vez mais necessário para que a gente pudesse manter um nosso negócio saudável e o nosso consumidor seguro, e essa venda de confiança pudesse existir. Então, resumidamente, esse era o cenário. E aí nós tínhamos, né, como eu comentei, já antecipei essa informação, nós tínhamos, né, antes pilotado essa questão do híbrido, né, desde 2018, e tivemos que, né, em 2020, estar com 100% do quadro nessa situação. E nós sabíamos que nem todo mundo tem perfil para estar em modelo híbrido. Também essa é a situação. Então, tem pessoas que preferem estar fisicamente, muitas vezes pelo local em que reside, não ser um lugar assim muito silencioso, até por questões de vizinho. Tem pessoas questões da família. Então, assim, nem todo mundo tem uma infraestrutura em casa que possa estar em ambientes apartados, né? Então, assim, são várias condições que nós tivemos que adaptar e tornar isso natural. Porque quando um analista nosso fala com o consumidor, né, ele precisa avisar, olha, né, estou em casa, estou trabalhando em home office, porque você vai ouvir cachorro latir, você vai, né, e vamos lidar com pessoas que estão com algum problema. Então, não é a pessoa que está tranquila,
tá bem, tá falando de um assunto agradável, que vai tolerar certas coisas, né? Então, nós tivemos que ter vários protocolos, né, de como interagir com o consumidor. Por favor, Adi. E aí, nós fomos, né, criando modelos de como interagir virtualmente. Então, a nossa primeira ação foi a questão do WhatsApp. Então, nós pedimos autorização da companhia. Olha, nós vamos precisar interagir. Até então, o RH nos proibia de fazer interações, né, por meio do WhatsApp, pelas questões trabalhistas, questões legais, né? Então, nós pedimos autorização. Olha, a gente precisa estabelecer um grupo dentro do WhatsApp em que a gente possa interagir desde as questões mesmo de procedimento, questões profissionais, até questões pessoais ali, né? Então, a gente vai ter que buscar essa atuação desse WhatsApp. Então, buscamos essa aprovação legalmente, né, junto aos jurídicos, junto ao RH. E aí nós criamos estratégias bem interessantes, né, em relação a isso. Então, por exemplo, nós, durante o dia, a gente interagia com assuntos mais rápidos, que a gente precisava comunicar, depois formalizar por um e-mail, por um procedimento, né? Então, a gente foi criando essa situação. E aí, à noite, o que que a gente via? A gente estava no ambiente de casa, não saía, né? Então, nós começamos a criar estratégias, né? Então, por exemplo, num dia a gente começou a dividir receitas, né? Então, o que cada um está fazendo para comer, né? Foi muito legal. Então, as pessoas compartilhavam receita, as pessoas tiravam fotos, né? A gente foi interagindo. Aí, no outro dia, a gente estimulava, né? A Kátia e eu, né? Tipo assim, estão brincando com as crianças, né? Compartilha a foto, o que vocês estão fazendo com os pets, né? Então, eu mesma tinha feito umas botinhas para o meu pet passear, né? Meu marido costurou, né? Compartilhei foto dele com uma carinha super feliz de ter que pôr aquele sapatinho, né? Tipo, quase me esganando. Aí nós compartilhamos as fotos dos pets. A gente compartilhava pôr do sol, então, a gente compartilhava foto de pôr do sol. A gente foi fazendo uma interação para gerar um sentido de pertencimento ao grupo da ouvidoria e à empresa de uma forma que fosse leve, de uma forma que fosse descontraída, né? Outra coisa que nós fizemos Oi, Cá. A Cá vai dar uma contribuição. Não, obrigada, Cláudia. Muito interessante essa fala. E um ponto muito interessante que nós fizemos também e que trouxe uma leveza foi trocas de experiências. Gravar um vídeo. Então, assim, nós lançamos um desafio das pessoas gravar um vídeo de o que faziam para que fossem mais produtivos, para que fossem mais ágeis, para que tivessem maior produtividade. Então, foi uma atividade simples, mas que trouxe uma certa leveza, uma alegria, e em contrapartida a troca foi fundamental e de maneira, a gente falas muito simples e falas muito práticas, outros puderam também praticar e absorver e desenvolver. Então a gente percebeu que com interações simples nós conseguimos ter resultados com muito mais objetivo e com muito mais afinco e envolvimento em sentido de pertencimento e engajamento. Então, essa também foi uma atividade. Então, eles gravavam vídeo do que fazia em casa também para facilitar para o ambiente, como também no ambiente de trabalho. Então, foi uma prática muito interessante que nós fizemos também. Obrigada. Legal. E, Kátia, desse grupo tinham mais ou menos quantas pessoas? A nossa equipe toda, né? No total aí de 18 pessoas, 19 pessoas. Legal. E foi interessante, né, essa questão que a Kátia bem colocou, dessas lições aprendidas, né? Foi muito legal, né? Que nós começamos a compartilhar essas boas práticas, né? Tanto com cuidado com a saúde, por exemplo. Então, uma pessoa vinha, olha, eu mostrava a garrafa de água. Olha, eu estou com uma garrafa de água aqui para eu beber mais água. Outra, olha, eu estou caminhando, né, dentro do condomínio mesmo, na garagem do condomínio. Estou fazendo atividade física. E até assim, com o trabalho, como estava se organizando.
e as lições aprendidas em relação à pandemia, inclusive, para que a gente pudesse passar essa imagem, olha, mesmo com situações ruins, nós aprendemos coisas, né? Então, foi bem bacana, porque tinham pessoas que não tomavam água, e hoje é interessante, né, que vocês não podem ver aqui, mas olha, a Cláudia, eu tô com uma garrafa grande, a Kátia tá com uma garrafa grande de água, né? Então, assim, a gente acabou adotando esse comportamento saudável. Se você vai até a mesa de cada um, né, todos têm uma garrafa de água, né? Então, assim, a gente vê que tiveram muitas coisas boas e esse aprendizado, essa reflexão desse aprendizado fez toda a diferença, né? Então, fez muita diferença nesse sentido. E aí também nós tivemos o retorno, né, das pessoas aos pouquinhos. E aí, o que foi interessante? Primeiro que as pessoas não queriam voltar. Então, nós fizemos todo um acolhimento para a pessoa voltar. Nós fizemos, né, um cartãozinho, a gente tirava foto, olha, né, tal pessoa voltou, está todo mundo bem aqui, a gente está com todas as questões de higiene, todo um esquema de segurança, sabe? Então, a questão do retorno das pessoas foi uma coisa também leve. A gente procurou deixar tudo muito leve, né? E aí, todo esse desafio, a gente tinha que gerar a produtividade que nós tínhamos no presencial, por exemplo, as reuniões nossas, né? Então, nós temos reuniões mensais. E aí, o que nós fizemos? Por meio de um curso que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, um dos professores, né, ele falou assim, olha, às vezes a gente trata todos esses assuntos com as pessoas, mas se a gente não dá nome para o assunto que a gente trata, a pessoa às vezes não percebe que a gente está tratando aquele assunto, né? Por exemplo, feedback. Se a gente não fala formalmente, olha, nós vamos, né, ter uma sessão de feedback, a gente chama alguém para conversar, por mais que você fale as coisas boas, pontos de melhoria, tal, a pessoa não entende o que é um feedback, né? Então, precisa nominar. Aí, o que nós fizemos? A Carol é muito boa em digital, aí ela criou no Teams, né? Que aí também a Microsoft também foi evoluindo com as questões do que podia ser feito no Teams também, né? Então, a gente também teve um suporte tecnológico para isso. E aí, a gente criou uma equipe no Teams. Então, o que a gente fez? A nossa reunião é muito estruturada, a gente fala desde performance, a gente fala de assuntos de resultados, de assuntos de comemorações, a gente fala, né, dos aprendizados, a gente tem, né, uma reunião bem estruturada. E aí nós criamos um desafio no Teams para as pessoas darem nome para esses temas. E aí a Carol criou uma forma da gente, cada um votar lá nos seus nomes, e aí foram escolhidos, né, a gente tem cinco assuntos que nós tratamos durante as reuniões. A equipe votou nos nomes, a gente pediu desenvolvimento, né, de ícones para esses nomes, pedimos apoio da área de comunicação. Então, fizemos tudo isso virtualmente. Então, o conceito, né, tudo aquilo que a gente precisava manter, que a gente fazia no presencial, para estimular a equipe, a questão de performar, né, a gente acabou criando mesmo no virtual, né? Então, por exemplo, a gente foi o nome, né? Mãos à obra, para falar de performance, né? Avanço, para falar de desenvolvimento, né? Recriar, para falar de inovação, até dentro do conceito que a gente só recria, né? Porque Deus cria todas as coisas, né? Juntos e completos, para falar de integração, e o UOL, para falar de celebração. Então, a gente comemorou aniversário, a gente faz isso até hoje, né? A gente tem gente que fica virtualmente. Então, nós comemoramos aniversário, mandamos para casa das pessoas, né? Bolo. Então, a gente fez com que a distância não comprometesse a nossa atuação no dia a dia. E hoje é super normal tudo isso. Então, a gente teve um evento no sábado, né, da empresa, a gente tirou foto, logo já vai para o grupo, já compartilha. Então, assim, nós deixamos tudo muito fluido. Não sei se a Carol, a Kátia querem falar alguma coisa, né, que entendem que precisam complementar algum assunto.
só acrescentando um pouquinho também nesses rituais que foram feitos, porque gerou ainda mais o engajamento. A partir do momento que a pessoa participa, ela dá um nome, ela sugere, e ali há uma votação, e depois a cada reunião que a gente vai entrar no tema e está lá aquilo que ela se comprometeu, ela fez, ela teve a participação, é algo que gera no dia a dia um senso de pertencimento mesmo de cada um deles. E como a gente sempre fala, né, aqui é nosso lema, que é o cuidar de quem cuida. Então, a partir do momento de tudo que a Cláudia veio falando, né, a gente, como gestor, cuida dos nossos colaboradores para que eles estejam aptos, prontos e dispostos a cuidar, quando eles sentem isso como algo natural, quando eles sentem mesmo acolhidos, eles sentem que eles são ouvidos, isso faz toda a diferença. Então, posso dizer, em complemento, Cláudia, que é exatamente isso, a gente se colocar, né, a empatia de se colocar no lugar deles, de ouvi-los, de mesmo sabendo que eles estavam lidando naquele momento difícil de pandemia, mas eles também tinham as dificuldades deles, então nós tínhamos que estar atentos num olhar, numa voz mais embargada, numa situação, atenta aos detalhes, para depois chamar, entender e estar mais ativo e participante para poder incentivá-los e apoiá-los no que fosse necessário. Não, eu acho, independente de toda assim, o apoio que nós tivemos também da companhia, esse olhar, e esse olhar empático, com escutativa, fez toda a diferença para nós, que nós conseguíssemos superar com resultados todo esse processo. Isso mesmo. Foi interessante que quando a gente olhava, né, então alguém em determinado momento não queria abrir a câmera, a gente respeitava, mas a gente entendia, tem alguma coisa que não está bacana. Então a gente chamava individualmente, virtualmente para conversar. E a equipe foi interagindo. Então usava do chat para colocar coisas, para interagir como se estivesse pessoalmente mesmo, né? Então esse cuidado, né, esse olhar, essa escuta, esse olhar estratégico, também a gente teve bastante cuidado. A gente teve todo esse cuidado, né? Então, a gente criou várias ferramentas, né, várias metodologias para organizar todas essas informações, né? Desde dessa equipe no Teams, de uma biblioteca virtual, com todo esse cuidado, né, de compartilhamento de novos procedimentos que rapidamente íamos implantando, das questões de desempenho, desde compartilhamento, né, de novos objetivos, divisão de tarefas, de atividades, pesquisas, né? Então, a gente pesquisou também a nossa atuação como gestoras, né? Se estava faltando alguma coisa, se eles achavam que a periodicidade de tudo que a gente fazia tinha que mudar, se não. Então, a gente também engajou a equipe para que nos desse feedback de como atuar, né? Então, isso foi bem, bem interessante. Não sei se a Carol quer complementar alguma coisa. Eu gostaria de dizer que, como colaboradora da equipe, e eu fui grupo de risco nos tempos de pandemia, então eu fui uma das últimas a voltar, e graças a esse cuidado e as tecnologias, né, que foram bastante aliadas também, eu não me senti fora do grupo em nenhum momento. Bacana, Carol. E também assim, né, nós engajamos em todos os aspectos, né? Então, nós temos uma universidade corporativa, nós incluímos cursos lá, né? Nós chamamos o professor Ricardo Maricita para falar do Código de Defesa do Consumidor para toda a companhia, né? Então, nós somos utilizando de tudo que era virtual para fortalecer a nossa atuação aqui da ouvidoria, né? E também para não deixar ninguém distante, não apenas a nossa equipe, né? Como as demais áreas também, porque a gente entende, né, como ouvidoria, a gente precisa ter aliados, né, áreas aliadas na nossa atuação. Então, nós fizemos também, estendemos tudo aquilo que nós fazemos também para as áreas parceiras, né, que a gente chama de áreas intervenientes. E assim, nós tivemos excelentes resultados, né? Nós fizemos, a Kátia ganhou como melhor gestora,
Aí nós fizemos, né, um cartão virtual, todos nós assinamos, né, e mandamos entregar na casa dela com presente. A gente teve colaboradora, né, que a gente chama de reconhecer, que tem os melhores resultados. Então, assim, nós tivemos assim um resultado do ponto de vista de performance assim sensacional. Reduzimos o nosso prazo, né? Então a gente tem um prazo legal de 15 dias. Nós colocamos uma meta, né, de um prazo máximo de 10 dias, né, sendo que a gente trata em menos tempo as nossas demandas. Ou seja, nós somos com todas as particularidades, mesmo assim a gente foi performando. Então, foi sensacional, porque até a universidade corporativa já existia antes da pandemia, mas não tinha tanta adesão até da equipe. A equipe participava muito mais de treinamentos presenciais do que online. E a universidade tem uma gama sensacional de cursos, né? Então, nós tivemos até um aumento mesmo, né, dos treinamentos na plataforma, porque as pessoas se adaptaram a atuar online, né? Então, nós tivemos excelentes resultados do ponto de vista de performance, né? Que eu acho que isso também é o que nós queríamos alcançar, né? Dar o sentido de pertencimento, esse orgulho de fazer parte da MAFRE e também performar, né? Em linhas gerais foi isso, né? De uma forma bastante resumida. Eu percebo, assim, como executiva da empresa, que a ouvidoria ficou mais fortalecida até internamente, nós conseguimos dar conta, né, do recado, porque nós tivemos que ter uma pessoa presencial aqui, eu mesma voltei antes, né, fiquei praticamente sozinha aqui no andar com mais um colaborador, porque nós tínhamos CIPs, né, de PROCON, aí a gente aumentou até a questão de protocolar com os PROCONs. Hoje nós temos praticamente todos os PROCONs já online. Então, assim, a gente foi buscando, né, alternativas de melhor performance e expandiu, não apenas para os colaboradores, mas com a interação, né, com os órgãos de defesa do consumidor, inclusive, né? Então, isso fortaleceu a nossa atuação. Muito bom, Cláudia. Incrível ver toda a evolução. Ah, desculpa, você tem mais coisa para dizer, né? Não, aqui a gente colocou, né, um pouquinho do nosso time, só para deixar registrado aqui, né, que tudo foi construído com a participação de todos. Ah, muito bom. Muito obrigada por compartilhar o case e muito madura nessa prática de cuidar dentro da MAP, né? Porque, poxa, desde 1999 vocês têm uma área de ouvidoria. Deve ser uma das mais antigas do Brasil. Sim, é bem antiga, bem interessante. Se E não a eu- mais, eu me lembro, acho que o Dionísio me disse uma vez, me disse que foi a primeira área de ouvidoria. Exato, exatamente, né, com essa... Desculpa, estava não silencioso. Exatamente, a ouvidoria mais antiga, porque não com esse nome de ouvidoria, mas como defensor do segurado, né? E é interessante que, assim, essa autonomia, né? Então, antes, o defensor do segurado, assim como é em outros países, né? Ele é um jurista, ele tem independência, né? Ele não tem vínculo empregatício com a empresa e tal. Quando nós fomos estruturar a ouvidoria, né, do mercado segurador foi pautada no regulamento do defensor do segurado, né? Foi interessante que a SUSEP usou nosso regulamento como referência para regulamentar as ouvidorias em seguros. E, por outro lado, a empresa já tinha essa cultura de independência do ouvidor, né, do defensor. Então, até hoje eu tenho essa autonomia, mesmo hoje eu subordinada ao presidente, tenho essa independência, essa cultura, ela ficou estabelecida, que eu vejo que muitas ouvidorias no mercado têm um pouquinho, né, de dificuldade, às vezes, né, do posicionamento da ouvidoria internamente, porque não é fácil, né? A gente ir contrária a alguma decisão e contrária a alguma opinião de alguma área. Então,
A ouvidoria ela precisa de imparcialidade mesmo, né? Ah, E essa cultura do defensor trouxe isso para a nossa cultura mesmo, é bem bacana. a gente aqui, como empresa de mediação, eu entendi muito bem os pontos de vocês, assim, e vi muitos pontos em comum, né? Eu acho que ouvidoria realmente, ela é a área mediadora dentro da empresa, né? Ela é a área que vai mediar o interesse no caso de vocês, né, do segurado, né, mas do consumidor em linha geral, com os interesses da companhia, né? E o trabalho de vocês é esse, assim, de fazer essa mediação, e adorei ver as práticas ali que vocês usam, as metodologias muito em linha, que a gente conseguiu se encontrar ali, a gente aqui da MOL, porque o que a gente faz é isso, né, também, é mediar. Isso, é verdade, verdade. E eu adorei a frase da Kátia dizendo, né, que a gente tem que cuidar de quem vai cuidar, né? Eu achei que isso também resumiu muito bem o espírito do case de vocês e o espírito do time, né? Exato. Nós temos três comportamentos, hábitos que nós chamamos, né? Cuidar transforma, ir além do esperado, né? E também, né, tudo e todos pelo cliente, né? Então, nós temos esses três hábitos, né? E isso faz parte, né, da nossa atuação. E essa questão do cuidado, realmente, nós acreditamos nisso, né? É um hábito que nós temos, né? E às vezes a gente não cuida por não saber daquela necessidade. E quando a gente engaja as pessoas têm liberdade em falar, né? Assim como a Carol colocou. A Carol retornou quando ela se sentiu segura, confortável para retornar, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente engaja as pessoas, essa troca fica muito mais fluida, mais transparente, né? Muito mais agregadora. Ah, com certeza. Lúcia, tem perguntas, Lúcia? Vamos bater papo com você também. Sim, na verdade, eu quero reforçar os meus cumprimentos à Cláudia e extensivo à equipe dela pela qualidade do trabalho. Sou fã da Cláudia. Ela tem todo um contexto de conduzir a equipe, de ajudar o presidente a transformar, né, os processos, procedimentos, os fluxos de trabalho. Então, tem uma metodologia que ajuda muito, né? Eu fiz bench com ela, implantei no meu dia a dia, nos meus fluxos de trabalho, parte do que ela faz. Então, assim, é um belíssimo case. E ela tem um olhar nos quatro cantos, né? Ela cuida muito do cliente, dos stakeholders de forma geral, né? Não esquecendo em nenhum momento das equipes. Porque, voltando àquilo que a gente falou lá no início, você só dá aquilo que você tem. Então, se você é bem cuidado, você replica isso para todos os outros públicos em que a empresa se relaciona. Então, é muito bonito de ver a Cláudia contar, né? E a gente que já teve a oportunidade de ir pessoalmente, porque ela nos recebeu várias vezes, né? Foi anfitriã do Comitê Internacional de Ouvidores, onde a gente fez a reunião, e ela levou a gente para conhecer a equipe, o presidente, a sala que ela recebe os clientes. Então, assim, é muito bonito, muito maduro e realmente merecedor de estar aqui sendo compartilhado com o nosso público, né? Com os associados da Abrarec. Era isso que eu queria complementar. Muito legal. Tem uma mensagem aqui do Maurício Prado Alves, agradecendo pela troca de experiências e ensinamentos, e pedindo a disponibilização da apresentação. Mas, Maurício, a apresentação vai ficar disponível, né, num link do YouTube, e assim que estiver disponível a gente publica, tá bom? Esse PowerPoint, ele não fica, mas vai ficar essa gravação toda. Tem a Cleide Andrade também falando que eu gostei muito da questão de cada um voltar em seu tempo, né, voltar às atividades presenciais, mas amei mais a mudança de chave de todos voltarem bebendo água. Pequenos hábitos que talvez no coletivo não são incluídos na nossa rotina, apesar de imprescindíveis. Né? Maurício agradeceu aqui de novo.
Não, são muito. E como que eu fiquei aqui pensando, né, falando dos desafios que deve ser a companhia, a área de vocês, né? Uma empresa desde 1933, né? Uma empresa então que vem se modernizando constantemente, e aí multinacional também, né? Como que vocês conseguem manter essa essência se relacionando com outro país, com outros países, com outros times? É bem interessante isso, né? É, a nossa troca, como a gente não tem, né, um par, né, o defensor do segurado, ele tem independência em outros países, né? Então, a nossa troca com o corporativo, ela sempre vai por meio de outras áreas, né? E o que que a gente vê? A Mafre tem essa prática de um grupo de apoio de transferência tecnológica, né? Então, nós recebemos, né, a visita de vários países, tem essa troca em vários países. Nós já participamos de games, né? De gamificação com outros países. Então, assim, essa troca, ela é bastante fluida. É muito interessante, assim, o quanto acaba fluindo em outros países. Então, como a Mafra já tem bastante essa maturidade técnica, eu acho que também nos ajuda, porque é um segmento muito regulado, né? Acaba tendo, assim, muita rigidez nas questões técnicas, né? Então, a ouvidoria, ela precisa estar com a questão do consumo, do Código de Defesa do Consumidor, assim, respirando, né? Fluindo no sangue. Porque, do ponto de vista técnico, como o seguro é muito antigo, vamos falar assim, o consumo não foi inserido nas condições gerais de seguros, né, em regulamentações. Então, atualmente, a SUSEP, ela delegou essa questão de consumo para a própria Senacom, no consumidor.gov, né? Antigamente, ela recepcionava as reclamações, agora é por meio do consumidor.gov. Então, a gente vê que o mercado evoluiu nessa questão de consumo, e essa troca em outros países é muito distinta, né? Porque, por exemplo, um consumidor na Europa, quando ele faz alguma manifestação, não tem nenhum questionamento se ele está certo ou ele está errado. É uma outra cultura. Ninguém registra uma manifestação se não tiver um problema. Aqui no Brasil é diferente, né? Às vezes a pessoa ela acabou mesmo não contratando aquela cobertura, mas ela quer usar. Então a gente tem que ter uma flexibilidade também de entender culturalmente. A gente faz essa troca na Mafre também, para entender a realidade de cada país, né? É bacana isso, essa troca cultural também. E o Brasil é bastante complexo, né? Tem muitos canais, né? Tem muitas entradas, né, para reclamação, tem muitas pontes. E é interessante também pensar que tem uma mudança interna com um olhar muito para o cliente, para o consumidor. Então, a companhia ela veio evoluindo e cada vez mais aumentando. Óbvio, no passado, a Cláudia teve até muito mais trabalho de disseminar essa cultura, mas hoje a gente já vê das áreas muito esse olhar. E em alguns meses o RH compartilhou com a gente algumas suculentas. Então, cada um recebeu 2 suculentas. Uma ficaria consigo e outra a gente trocaria. E aí a gente fez, a Cláudia, né, fez aqui, a gente dividiu com a equipe, então cada um tem a sua e outra, então está um verdadeiro jardim a nossa ouvidoria. E a gente, o que que a gente trouxe isso? Qual a mensagem? Vamos cuidar dessa planta como se ela fosse o nosso cliente. E a gente olha, hoje tem verdadeiras árvores na nossa área de tanto cuidado. Então, isso representa e mostra que, além da ouvidoria, tem essa prática, e quando as pessoas vêm, elas olham, tem esse olhar e falam, nossa, que bem cuidado, mas também tem o olhar da companhia como um todo, né, que está cada vez mais ampliando esse olhar para os nossos clientes. E Nós vocês fizemos até um controle para aguar as plantas, então a gente fez até uma gestão de controle ali para que, né, ela não fosse aguada mais vezes do que deveria, ou não ser aguada. Então, é de todos, assim, esse sentido, sabe, do cliente é nosso, independentemente se a demanda veio para mim, ou seja, se aquela plantinha foi entregue para mim, né, ela é nossa, então nós estamos cuidando, né? Então, essa materialização da planta foi, assim, sensacional, é bem legal isso. Muito legal. Chegou aqui da Thaís Honório. Adorei o fato de se reunirem, ainda que virtualmente, para celebrarem os aniversários e enviarem bolo para a casa dos colaboradores.
um cuidado muito especial. Não, muito bom. Acho que vocês encheram aqui o imaginário das pessoas com exemplos, né? Eu acho que é importante isso. Vocês elucidaram muito bem o case, trouxeram esses exemplos. Vai ficar aqui na memória de muitos. Foi um compartilhamento de práticas muito interessante. Agradeço muito a participação. A gente está chegando nos finalmentes aqui. Então, se vocês tiverem mais fatos para colocarem, Lúcia também, perguntas, pessoal, por favor, vamos fazer agora. Imagina o tempo de vocês aí da agenda da Cláudia, da Kátia, da Carol, 18 horas. Eu não quero me estender aqui, tá? Mas não quero deixar ninguém sem falar. Lúcia, você tem alguma coisa, Lúcia? Eu queria ressaltar que as pessoas podem não só fazer perguntas agora, mas depois pode também encaminhar perguntas para a Abrarec, para a própria Cláudia, que sempre está disponível para responder as pessoas, né? O importante é a gente trocar informações para que cada dia a gente possa entregar mais valor. E muito obrigada pelo compartilhamento da boa prática. Foi um case bastante interessante. E que vai servir de exemplos aqui para qualquer tipo de empresa, né? Não só a ouvidoria, mas para todos os times, todas as empresas. Muito obrigada pela presença, pela participação, pela generosidade em compartilhar a boa prática do case. Nós que agradecemos aí a confiança, né? Essa abertura, a Lúcia sempre tão acolhedora, tão estimuladora, de um fortalecimento, né? De um profissionalismo do mercado. Eu acho que isso a gente tem agregado muito, né? Então, as ouvidorias, né? A Abrarec tem sido um instrumento de fortalecimento das ouvidorias no Brasil, um legado que a Abrarec tem deixado, né? Agradecer a MOL aí por esse apoio, né? Por entender que isso é importante, né? Também, Cláudia, Valorizar o né, que é importante. pelo uso da tecnologia nossa que vocês fazem. Então, Isso, somos parceiros é também, legal né? saber que a gente também ajuda vocês aí, né? A gente sempre fala assim, o melhor de tudo é o atendimento humano, mas o que não precisa de humanos, a gente está aí, E né? vocês têm ajudado em muito a gente, né? Facilitado a nossa vida aí, né? E nós somos gratos por isso também. Fico muito feliz. Obrigada e até uma próxima, espero em breve. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada. Cláudia. Obrigada, Tchau, tchau. Kátia. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Bom fim de tarde. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.